Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jamília, eu sou advogada e nesse vídeo eu vou te ensinar a contar os prazos processuais civis de uma vez por todas e acabar com aquele sofrimento da vida prática de saber quando é de fato o prazo fatal, quando termina esse prazo para contestar, para apresentar apelação, enfim, para qualquer prazo processual que você precise contar. Bom, os principais artigos que você precisa saber para contar os prazos do seu cotidiano, seja você um estagiário ou um advogado, são os artigos 218, 219 e 224 do Código de Processo Civil. O artigo 218 do Código de Processo Civil basicamente te diz que, sempre que não houver um prazo fixado em lei e que o juiz também não coloque na sentença qual é esse prazo, ele é de 5 dias. O que isso quer dizer? Existem prazos, como por exemplo o prazo para contestar a ação, ele é de 15 dias, porque existe um artigo, o artigo 335 do Código de Processo Civil, que diz que o prazo para contestar a ação é de 15 dias, então esse prazo já é fixado pela lei. Então, mesmo que o juiz não coloque na intimação, você sabe que o prazo é de 15 dias. Agora, existem prazos que não são fixados em lei. Então, por exemplo, você está lá numa ação no cumprimento de sentença e você foi intimado para dar prosseguimento a essa execução. Você é o credor, você foi intimado para dar prosseguimento a essa execução. Não existe um prazo determinado para dar prosseguimento, não existe uma lei que diga qual é esse prazo. Então pode ser que o juiz ele te intime para apresentar e não diga para dar prosseguimento à ação e não diga qual é o prazo. Quando ele fizer isso, como não existe uma lei e como ele não falou qual é o prazo, esse prazo é de 5 dias. Então é importante que você entenda isso para a sua vida prática, para entender qual a melhor forma de calcular esses prazos. Então sempre confira se existe um prazo na lei e, na dúvida, se você não sabe se tem lei ou se o juiz não falou qual é o prazo, considere 5 dias, porque vai ser o prazo mais seguro. Já o artigo 219 do Código de Processo Civil basicamente diz que os prazos são contados em dias úteis, né? O que isso quer dizer? Quando você vai fazer a contagem dos prazos processuais, você não deve considerar os finais de semana, os feriados, as suspensões de prazo, de expediente do tribunal. Então você precisa observar isso para entender qual de fato é o último dia do prazo. E é importante você entender isso, porque assim, na vida prática, pode ser que você, com o seu escritório particular, você não queira considerar o dia do fatal do prazo, né? O último dia do prazo. Então, você vai contar com uma certa folga aí, né? Com um certo espaço para que você não perca esse prazo. Mas quando você vai contar, por exemplo, o prazo da contestação da outra parte, você ajuizou uma ação e a parte contrária tem um prazo para contestar a ação que é de 15 dias. Para você calcular o prazo dessa pessoa e considerar se ela foi revel ou não no processo, você precisa saber exatamente qual é o prazo fatal. Então, por isso que é tão importante essa matéria de prazos processuais. Então, você precisa entender isso. É sempre importante que na contagem dos prazos você confira. Então, se você está no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, digita lá suspensões de prazo, TJSP 2025, por exemplo, e confira quais são as suspensões de expediente e quais são os feriados daquele mês que você vai calcular os prazos. Né? O que a gente faz no escritório é colocar ali já na agenda as suspensões de prazo. Então, eu sempre olho no tribunal, a gente está, por exemplo, agora esse vídeo vai ser publicado no mês de abril. Existem muitos feriados no mês de abril, então eu já coloco lá no Tribunal de Justiça e vejo quais são os feriados e já acrescento na agenda. Olha, dia 18, por exemplo, dia 21, vamos para ser mais certeiro. Dia 21 é o feriado de Tiradentes. Então já coloco ali quais são os tribunais que a gente atua que há essa suspensão de prazo. No caso, todos. Mas existe, por exemplo, na quinta e sexta-feira, que são os dias 17 e 18 de abril, vai haver suspensão de prazo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Já o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele suspende os prazos também na quarta-feira, dia 16. Então você precisa ter essa noção. Existem tribunais que suspendem mais que outros. Então você precisa olhar o tribunal do seu estado. Já o artigo 224 do Código de Processo Civil, ele basicamente diz que, dentre outras coisas, né, esses artigos que eu mencionei podem falar outras coisas, mas eu estou falando aqui o que é mais importante. Ele diz que os prazos incluem o dia do vencimento, mas excluem o dia do começo. O que isso quer dizer?
Quando você for calcular o seu prazo, você vai perceber que existe uma data de disponibilização e uma data de publicação, né? A data de disponibilização normalmente é a data em que o cartório ali providenciou essa disponibilização do ato. Mas o que você tem que considerar mesmo é a data da publicação. Então, se um prazo publicou na sexta, por exemplo, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. Se o prazo foi publicado hoje, eu começo a contar o prazo apenas amanhã, dia 3 de abril, que é um dia útil, quinta-feira. Então, eu tenho que considerar sempre o dia seguinte, que o prazo começa sempre ao dia seguinte ao da publicação, para que eu consiga fazer o cálculo correto dos prazos. Um exemplo bem interessante que dá para considerar para colocar em prática essa matéria de prazos é o mês de março e abril de 2025. Então, se você for considerar, por exemplo, que o juiz proferiu uma decisão intimando a parte contrária para contestar a ação em 15 dias. Vamos supor que a publicação dessa decisão se deu no dia 28 de março de 2025. Se a publicação foi no dia 28 de março de 2025, considerando que dia 29 e 30 foi sábado e domingo, respectivamente, o prazo ele só começa a contar dia 31 de março de 2025. Então, eu tenho que, considerando que existem 3 suspensões de prazo no mês de abril, nos dias 17, 18 e 21 de abril, eu considero que esse prazo fatal é no dia 23 de abril. Encerra o prazo de 15 dias úteis. Então, eu preciso considerar as 23h59 do dia 23 de 4 de 2025. Então, é uma questão simples, mas que pode ser usada aí como exemplo para entender melhor a matéria de prazos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Tchau, tchau.